Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído, vamos conversar com pessoas muito interessantes sobre oportunidades, dicas, carreiras e bastidores do nosso segmento. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas nesse canal do YouTube. Liberdade de tempo e espaço. Cashback. One Stop Shop. Quem vai falar disso hoje com a gente é a Renildes Snack, fundadora da Net Homes. Renildes, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Que honra te ter aqui no meu programa, né? Demorou, mas a gente conseguiu, né? Agenda cheia. Como é que tu tá? Tudo ótimo, uma honra. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer conversar contigo de perto, assim, e trocar esse momento de tanta experiência que eu tô vindo para aprender hoje, né? Sempre contigo é Imagina. aprendizado. Não, nós que vamos aprender hoje. O contrato assinado vai dar uma evoluída aí de conteúdo. Renildes, eu sempre gosto de começar o programa, né, perguntando para as pessoas sobre o mercado imobiliário, né? Como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida? Olha, foi de uma maneira muito, assim, não esperada, porque eu venho de outro segmento da indústria da confecção de moda, e durante um período sabático que eu estava fazendo, eu recebi um convite para ingressar no mercado imobiliário através do portal. Eu fui chamada para trabalhar no Pense Imóveis. Eu disse, cara, é um mercado interessante, né? Mercado imobiliário, marketing digital, que era uma coisa que eu já gostava dessa pegada. E eu disse, olha, vamos experimentar, vamos conhecer esse mercado. Então, foi uma coisa muito despretensiosa, mas foi assim que eu entrei, assim que eu comecei assim, a me apaixonar pelo mercado imobiliário. Então, como é que era esse negócio de confecção? O que é que tu fazia? Nós tínhamos uma indústria, uma fábrica, 100 e poucos Tua funcionários. família, tu Sim, sim. fabricava? Fabricava confecção, moda, vendia para o Brasil inteiro. Era bem legal, assim, bem tudo que toda mulher gosta de fazer, né? Moda, Da moda para o tecido, mercado imobiliário direto. direto. É um período sabático ali de 3 meses para ver o que eu vou fazer agora. E que ano foi isso? Foi em 2012. E tu começou aonde? Aí eu comecei justamente pelo Grupo RBS. Na época era o Pense Imóveis, que hoje se tornou o Zap. Sim. Então, ali foi fantástico, porque eu tinha tido experiência de compra e venda de imóveis como consumidora, né? E aí eu estava totalmente do outro lado. Trabalhou com o Bernardo Kramer. Trabalhei com o Bernardo. Ah, Patrícia Fraga, Também. naquele grupo ali. Também. É que eles eram da parte offline e eu Sim, era da parte online. Então, sim. às vezes, a gente tinha E planos, estava projetos, começando o mundo online nessa época. bem no começo. Bem no começo de tudo. Bem no começo. Tu vê só, né? Como rápido, né? É. Isso foi 2012. 2012 para agora. O que o mundo mudou, né? O DNA, na verdade, isso que eu falo, assim, o meu DNA sempre foi digital. O meu DNA eu sempre tive esse gosto e essa busca por esse conhecimento, né, desse segmento, dessa parte de digital, de comportamento, de mudança de comportamento, porque já se previa uma mudança. Só que, claro, agora foi acelerada muito, né, muito acelerada. É engraçado, né? Que a gente prevê as coisas, a gente sente o cheiro das coisas, mas às vezes a gente não dá a real dimensão de como a coisa vai ser, né? É verdade. Hoje, imagina, o mundo é digital, né? As operações são digitais, os contratos, o contrato assinado é assinado digitalmente, né? Sim. Que coisa fabulosa. Antes tinha que imprimir um calhamaço de folhas, né? Ir no cartório, reconhecer firma. Hoje não, hoje tu assina digital. Tá, mas aí tu saiu do Pense Imóveis e fez o quê? Aí, quando o Pense Imóveis estava fazendo o processo justamente de negociação para venda, surgiu uma outra oportunidade, um convite para trabalhar numa imobiliária grande de Porto Alegre, e eu já tinha um relacionamento com as imobiliárias e com as construtoras, porque eu fazia os fechamentos das negociações para a mídia do digital. Então, conhecendo os meninos que trabalhavam nessa imobiliária, vem trabalhar com a gente. Eu disse, cara, é uma outra oportunidade, só que eu não sou corretora de imóveis. E aí, como é que é isso? Qual era a imobiliária? Era a Foxter. Na Foxter, lá com o Isso. Felipe, com os guri, com o Dudu, com...
Exato. Aí, a Foxter foi uma empresa que inovou no mercado, né? Da maneira como eles surgiram. Eu acho que assim, dá para até dizer que eles foram meio precursores desse movimento digital e uma empresa disruptiva, né? Do tradicional, né? Sim, para a época, Pra época, né? sim, foi o que eu achei legal. Eu disse, nossa, esses meninos aí têm uma visão que eu compartilho. E tu ficou lá bastante tempo, eu Fiquei lembro, né? 3 anos. 3 anos. Daí, Aí recebi uma outra proposta e aí foi... para uma construtora, que eu fiquei mais um ano e pouco. E aí, nesse período, eu já estava vislumbrando o meu negócio. Sim. Mas eu queria fechar o ciclo. Eu disse, eu preciso fechar o ciclo de conhecimento. Eu sempre tive essa coisa de, eu não posso ingressar, fazer um negócio se eu não tiver o conhecimento completo. Para poder entregar para quem eu for trabalhar, para o meu cliente final. Plantar para colher. Então, fechei o ciclo. Portal imobiliário, imobiliária, construtora e agora um hub de serviços de mercado imobiliário. Tá, então conta para nós o que é a Net Homes. A Net Homes é uma plataforma digital, mas ela tem serviços online e offline. O que é o grande... O que a gente enxergou de oportunidade? Hoje, o cliente do mercado imobiliário, ele tem muitas dores, porque ele não se enxerga tão... talvez ele não tenha sido dada a importância para ele que a gente enxergou que, em algum momento, ele precisa ter. Então, a gente coloca mais no controle do cliente as coisas. A gente dá o poder para ele. E aí, ele consegue fazer todo o processo numa empresa só. A gente consegue fazer a venda do imóvel dele, a aquisição do outro. Se tiver que fazer negociação entre estados, entre cidades, a gente consegue fazer. A gente conseguiu fazer um processo de venda muito ágil, muito facilitado, onde praticamente tudo é feito pelo WhatsApp ou pelo canal que ele escolher. O cliente na Net Homes escolhe qual é o canal que ele quer. Então, não tem aquela coisa, você quer visitar o imóvel? Se ele quiser. Mas como você quer? Virtual, você quer presencial, você quer que leve um engenheiro, como é a avaliação que você quer que seja feita? Então, os recursos, a gente explora mais os recursos para ofertar para o cliente. Tu definiria a Net Homes como o quê? Uma startup, uma PropTech? Explica para mim essa terminologia aí que para mim eu não conheço muito. É uma startup. É justamente por isso, porque a gente começou um negócio do zero, muito pequenininho, e a gente conseguiu fazer com pouco, muito. E esse é o grande significado de uma startup, né? Uma empresa que consegue crescer e consegue ter um crescimento ágil, rápido, com poucos recursos. E no segmento do mercado imobiliário, propriedades, né, é PropTech. Então, hoje o nosso negócio ele está escalando, ele está crescendo, mas o início dele, o start dele foi esse. Tá, mas tu começou pequenininha, né? Começou... E geralmente grandes negócios começam assim, né? Tomara que o contrato assinado seja assim também. Mas tu te preparou, tu viajou, tu estudou, tu teve lá no Google, tu teve lá no Vale do Silício. Conta um pouco para mim como é que foi essa experiência aí. Sim. Na verdade, todo esse tempo que eu falei da experiência de trabalho por onde eu passei, já era uma preparação, eu só não sabia ainda. Sim. A gente já estava se preparando. E aí, quando chegou no momento que eu disse, vamos fazer um negócio, vamos criar um negócio para quebrar algumas barreiras que a gente enxerga que existem e para trazer benefícios que o usuário, cliente, nem sabe ainda que ele tem, e a gente já enxergava, já vislumbrava. Hoje, quando a gente fala com o cliente, ele disse, nossa, era exatamente o que eu precisava. Ele nem sabia ainda que era aquilo. Então, para isso, a gente tem que ter um acúmulo de conhecimento e uma busca incessante por onde eu acho a solução, até de outros mercados, de outros segmentos. Tem muitas ideias fantásticas que podem ser colocadas no mercado imobiliário, que a gente está trazendo para o mercado imobiliário e que nunca tinha sido pensado. Então, ir para o Vale do Silício... Conta mais no detalhe como é que foi essa experiência lá. Quantos dias tu ficou lá, por exemplo? Ai, foi espetacular. Eu vou muito para os Estados Unidos, porque eu faço muitos cursos, toda hora que tem oportunidade eu estou lá. E essa imersão foi um convite que eu tive, eu sou muito abençoada, assim, tem muitos convites. Foi um convite que eu tive de uma instituição que na verdade, de empresários do mercado imobiliário latinos,
Então, eram de 7 países diferentes, da América Latina e Estados Unidos, e eu fui a única brasileira representando. Que legal. Então, a gente ficou lá numa imersão no mercado imobiliário. Então, todas as empresas que a gente visitou, tinham empresas de tecnologia que são de outros segmentos, fomos para a Apple, tivemos aulas no Google, tivemos aulas em Stanford sobre Smart Cities, sobre o futuro do mercado imobiliário, futuro das cidades, futuro da construção civil. Então, a gente passou foi muito intenso, foram 29 companhias que a gente conheceu e aprendeu sobre planejamento estratégico e conseguiu também, em algumas oportunidades, falar dos nossos negócios. Todo mundo lá aprendiz, tinha colega de 17 anos e um mega empresário de 75 anos, na mesma turma. Então, foi enriquecedor demais esse período que eu fiquei lá. E aí a gente conseguiu validar os negócios, porque a gente apresentava os nossos cases, nossos pitches, né? Tu dava o pitch em algumas oportunidades. E eu tive a oportunidade de falar com o vice-presidente da Lennar, que é hoje uma das maiores construtoras do mundo, nos Estados Unidos é a maior. O empreendimento que a gente visitou deles lá são 12 mil unidades, só numa área pequena. Então, 12 mil unidades. É um negócio fantástico. É uma cidade. É uma cidade. E num lugar espetacular, que é São Francisco, então foi demais. E aí a gente conseguir ver de uma empresa, de um cara, né, um profissional dessa dimensão, ele olhar para você e dizer, me interessa o teu negócio, é fantástico, né? Então, ali foi que a gente realmente validou, e depois da minha vinda para cá, a gente já tinha feito pesquisa de mercado, uma série de coisas, a gente, vamos lançar de uma vez, porque está caindo de maduro. E aí foi toda essa experiência de Mas buscar aí validação. Tu lançou na pandemia. Na pandemia. Era para ser o nosso ano. Esse vai ser o nosso ano. Como é que foi daí? Aí são, né, o que a gente não fala. Não, pandemia que, diga-se de passagem, né? Uma tragédia mundial. Mas é na tempestade que se formam bons marujos, né? A pandemia trouxe várias coisas horríveis, né? Muito sofrimento para muitas pessoas, mas também nos deu um ensinamento, né? De que na adversidade tu consegue fazer qualquer coisa desde que tu tenha resiliência, persistência, vontade, crença, fé, né? Então, como é que foi lançar o projeto da tua vida? Eu entendo que é o projeto da tua vida num período como esse. Como é que foi? Foi um desafio do tamanho do mundo, né? Porque realmente a gente tinha uma expectativa muito boa, a gente estava com tudo alinhado, planejado, tudo perfeito, e aí saiu tudo diferente do planejado, né? O plano totalmente mudou. Mas, como tu disse, assim, no primeiro momento foi um choque, né? O mundo inteiro, as empresas todas pararam, ninguém estava pensando em comprar imóvel naquele momento, as pessoas queriam sobreviver, né? Cuidar das suas famílias, enfim. Então, foi bem difícil, só que eu acho que a gente teve uma tranquilidade de dizer, para tudo. Imagina a campanha de marketing para rodar. Chegou a rodar, acho que uma semana, e eu disse, tira. Tira tudo, não é a hora, porque a gente foi pego de surpresa. Né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, foi muito... fez com que a gente crescesse muito esse período. Também deu tempo da gente testar muita coisa. Né? Então, falando profissionalmente do negócio, foi um período de intenso aprendizado, porque todo dia era uma notícia nova, todo dia era uma dificuldade nova, tudo, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, foi bem desafiador e a gente conseguiu passar aquele primeiro ano, né, com todas a tempestade, né, que todo mundo estava vivendo, e aí a gente viu a aceleração da digitalização. E aí a gente viu o que a gente falava, que algumas pessoas questionavam, virando prática. E eu disse, nossa, então, agora não preciso explicar tanto o que é o meu negócio para as pessoas, porque elas já estão entendendo o que é uma assinatura digital, elas já sabem o que é um tour virtual. As construtoras também acabaram tendo esse movimento de ir atrás e tornar mais digital o processo. Então, para nós, foi muito bom. O que antes eu falava para uma construtora, vamos fazer desse jeito e tal, e eles tinham dúvidas, questionavam muito, com a necessidade devido à pandemia, não tinha outra opção, né? Então, validou muita coisa. E, resumindo, assim, de uma maneira bem objetiva, quais são os pilares da NetHome? A gente tem o foco no cliente final.
é o protagonista do nosso negócio. E para que isso funcione, os nossos pilares são os nossos parceiros. Então, eu digo que o corretor de imóveis, o afiliado, que é uma rede que a gente trouxe de outro segmento para o nosso setor, as construtoras, a gente fez um hub onde todos esses stakeholders, né, todos esses envolvidos, se comunicam e trabalham em prol do consumidor final, do cliente, que é quem paga a nossa conta, né? É um ambiente onde convive construtor, corretor, cliente e agentes facilitadores do mercado num lugar só. Exatamente. Fintechs. E tu gerencia isso tudo. Nós gerenciamos isso tudo. Que bacana. É uma plataforma. E na prática, assim, me conta, assim, um negócio do início, meio e fim. Dá um exemplo. A nossa base de imóveis é uma base nossa e de parceiros. Tá. Hoje a gente já tem uma base bem considerável. Eu quero comprar um imóvel. O Vinícius quer comprar um imóvel. Ah, vamos sonhar. Eu quero comprar um imóvel de 5 milhões. Vamos sonhar, né? Sonhar não custa nada, né? Espero que compre com a gente. Tá. Eu quero comprar um imóvel de 5 milhões, eu caio na Net Home. O que acontece comigo? Dentro da Net Homes, tu vai escolher o canal. Tá. Então, é o que a gente fala, Net Homes é um novo jeito de comprar imóveis, o seu. Você vai escolher o canal que você vai querer ser atendido. A gente tem o contato via WhatsApp, você pode pedir uma ligação, você pode ser atendido 100% por e-mail, se você quiser. Nós temos o chat de atendimento. Então, assim, são várias as formas, os canais. E se você não quiser nenhum desses, você pode se autoatender. Como assim autoatender? Porque nós somos a primeira empresa hoje que tem todas as informações disponíveis na plataforma. Desde o endereço do empreendimento até a unidade que está disponível ali e o preço final. Ou seja, eu faço tudo sozinho. Tudo sozinho. Você pode ir lá e formatar uma proposta, enviar para a gente. Pode ser às 4 da manhã, às 3 da manhã, meio-dia, a hora que você quiser. Vai chegar no nosso sistema, tem parâmetros que a gente determina, que a gente já acordados com as construtoras, que vão estar dentro de um aceite maior, de uma validação daquela proposta, e aí a gente vai iniciar a negociação para ti. Então, é automático. Daí, tá, entendi. O Vinícius, cliente, pode escolher a forma que vai ser atendido ou até ser autoatendido. O Vinícius, corretor de imóveis, como é que eu participo disso? O Vinícius, corretor de imóveis, ele tem algumas formas também. Ele pode ser nosso corretor, Sim. né? Ele pode se unir a nós, ele pode ser afiliado. Parceiro, afiliado. Ele pode ser afiliado, ele pode fazer parte de uma imobiliária parceira. Hoje a gente já tem várias imobiliárias parceiras. Então, a gente troca as bases. Eles podem vender os nossos imóveis, nós podemos vender os imóveis deles. Hoje, inclusive, nós assinamos um contrato nesse formato, foi muito legal. Como o mundo está evoluindo para esse modo colaborativo, né? Associativo, aonde todos ganham, todos participam, todos convivem, todos se unem, né? Não é aquela mais do meu sozinho, só eu ganho, tu não ganha. Ganha todo mundo, né? Ganha o mercado, ganham os corretores e o cliente acaba ganhando, porque quando tem mais de uma pessoa envolvida num negócio, num hub, num ambiente colaborativo, o produto final acaba saindo melhor, né? Sim. Isso é o... A gente vê assim, algumas dores, né? Tem grandes imobiliárias com estoques parados há muito tempo. Então, eu acho que não é orgulho a gente dizer, eu tenho 20 mil imóveis em tal região, eu tenho 100 mil imóveis no meu estoque. O quanto tu está girando aquele estoque. Porque o cliente que está ali com a expectativa de vender o imóvel dele, ele não quer esperar 1 ano, 2, 3. Eu escuto muito isso. O imóvel está vendo há 3 anos, hoje tem algo errado. Né? A construtora... Mas tu falou agora em região. Aonde que a Net Home atua, assim? Existe uma praça definida ou existe uma região específica? Como é que funciona isso? A Net Homes nasceu em Porto Alegre. No primeiro mês, a gente já iniciou a operação em São Paulo, foi muito rápido, até a gente aproveitou o momento, né, que a gente estava vivendo para fazer os testes e conhecer os mercados um pouco mais a fundo. E logo em seguida a gente foi para Santa Catarina. Hoje a gente está Paraná, Rio de Janeiro e Goiânia. São 6 estados.
Goiânia deve ser fantástico, né? É. Sabe que eu em 2010, eu trabalhava na Cirela, eu morei em Vitória, Espírito Santo, durante um ano, e aí ajudei a cuidar, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, e naquela época já era um mercado muito promissor, e hoje com esse negócio do agronegócio deve ser fantástico, né? Eu não fui mais lá, mas eu imagino assim que deve ser um mercado maravilhoso, né? Todos os mercados têm as suas peculiaridades, assim, o que eu acho fantástico é a gente ter essa riqueza de conteúdo, de informação, porque a gente tem, é engraçado, a gente tem muito cliente que compra de um estado para o outro. Eu não sei se é pela característica do digital que é a Net Homes, mas a gente tem muito isso. Então, tem clientes de Goiânia vindo procurar imóveis em Porto Alegre, clientes de Santa Catarina que compram em São Paulo, de São Paulo compram em Santa Catarina. Então, o fato da gente conseguir fazer, né, como tu trouxe aqui, essa questão da colaboração, das empresas trabalhando juntas, beneficia, né, porque a gente tem uma capacidade de geração de clientes, de leads, de 6 estados. Né? É muita coisa. Então, se você consegue fazer isso funcionar, para o cliente comprador, excelente, porque não fica preso ao espaço. Ele pode negociar um imóvel aqui por um imóvel em Goiânia. Tá, e planos de avançar fronteiras fora do Brasil, como é que tá isso? Na verdade, a gente já começou há uma... Como eu fui por lá para os Estados Unidos, e uma das coisas, a ideia é tornar um negócio que pudesse ser escalável e que pudesse ser replicável em qualquer lugar. Né? Claro que cada país, cada cidade tem a sua legislação, tem algumas peculiaridades que a gente tem que seguir. Mas é muito viável, porque com a pandemia houve uma aceleração em todos os processos. Então, a gente fez, né, toda a formação lá de internacionalização de companhias para entender como é que seria, para começar um trabalho em cima do mercado americano. E hoje a gente tem um ponto de atendimento nos Estados Unidos, que está muito no início, ainda a gente não está nem divulgando no site ainda, mas a gente já começou algumas captações por conta do relacionamento que a gente tem com as construtoras locais lá. Né? Então, tá Logo, começando. logo vai ser um negócio global. Esperamos que sim, quem sabe. Com certeza, com certeza. Sabe, Mas me diz o seguinte, tu tem um foco, porque, por exemplo, eu, ao longo desses meus 30 anos de mercado, eu sempre trabalhei o segmento médio e alto padrão nas empresas que eu atuei. E em janeiro eu fui abençoado, eu digo assim, né, com o segmento econômico. Então hoje eu sou diretor da Open Vendas, que é focado no segmento econômico, e eu aprendi esse mercado econômico. E estou adorando. A Net Homes tem um foco assim específico, segmento médio e alto padrão, imóvel usado, incorporadora, ou é uma coisa mais generalizada? Como é que funciona? Quando a gente iniciou a empresa, o lançamento foi focado em imóveis novos de construtora. Construtoras. Só que rapidamente, por uma questão de parceria, algumas imobiliárias nos procuraram e disseram, poxa, mas a gente tem uma base bacana de usados. Porque a nossa ideia não era trabalhar com usados. Mas em questão de 3 meses, a gente já estava trabalhando com usados. É mesmo. Então, hoje a gente não tem. E com relação a segmento, ticket, também não. A gente atende desde... Claro que os imóveis, quando... Mas uma média de ticket, o que seria? Mais alto padrão, médio e alto padrão, vamos dizer assim. Imóveis acima de 700 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E valores mais altos, que daí são coisas específicas. Aí são coisas mais corporate. Porque nesses imóveis mais específicos, o cashback é maior também. Então, é interessante para o cliente, né? Ele acaba tendo essa vantagem. Agora tu tocou uma palavra que é muito sensível para mim, que é o tal do cashback. Já tá meio que famoso meu vídeo, eu falando de cashback. Cashback é um investimento que volta. Né? Como é que funciona o cashback na Net Homes? Na Net Homes, o cashback ele é direto. Como assim? Né? A partir do momento que o cliente compra um imóvel,
A gente tem toda uma calculadora digital lá que já determina para o cliente, ele pode fazer, inclusive, sozinho, fazer o cálculo para saber qual seria o cashback dele na nossa plataforma, e ele vai receber ou como desconto no comissionamento, ou como um cartão de benefício. De novo, a gente dá algumas opções de como é que ele vai receber aquele cashback. Então, a gente entende que é uma forma amigável de presentear o cliente que acreditou no nosso modelo de negócio, no nosso trabalho, e muitas vezes isso paga o ITBI, paga uma decoração de alguma, né, uma parte do imóvel, enfim, contribui para aquilo. Então, essa que é a ideia do cashback, é assim que funciona de uma maneira muito direta mesmo, é na compra. E me diz o seguinte, tu já explicou que se relaciona com incorporadoras, cliente final, imobiliárias e corretores. Mas, por exemplo, qual é a estrutura que atende? Como é que é esse atendimento? Eu quero entrar em contato com a Net Homes. Eu acesso aonde, quem me atende, quem me dá suporte como corretor. Tu como corretor? Como funciona? Tu como corretor, se tu não for vinculado a uma imobiliária, que a imobiliária, como ela é parceira... Eu sou autônomo. Se tu é autônomo. Quando é autônomo, tu pode fazer o ingresso através da afiliação. Tu pode se tornar afiliado. Então, o que vai acontecer? Tu vai fazer um cadastro e tu vai ter uma geração de um URL, um link compartilhável que tu pode divulgar para os teus clientes da Net Homes. A gente não exige exclusividade por conta do corretor, ele pode trabalhar os imóveis dele, os agenciamentos dele. Se ele quiser colocar os agenciamentos dele na nossa plataforma, ele pode. Se ele quiser somente fazer a venda do nosso estoque, ele pode. Tem, assim, muita liberdade no modelo de afiliados, né? E ele é remunerado pela indicação. O atendimento, o fechamento da venda é feito pela nossa equipe interna. Então, a gente privilegia aquilo que eu entendo que realmente é o grande dom do corretor, que é o networking, que é o atendimento inicial, que é a parte onde ele faz toda a diferença. Eu vou te contar um segredo. Eu nunca fui bom de fechamento. Nunca fui bom de fechamento. Eu sempre gostei de usar alguém para me ajudar a fechar um negócio. Eu sempre fui muito bom em me relacionar com o cliente, em atender o cliente, mas naquela hora do fechamento, eu sempre fui bonzinho. Eu sou o corretor bonzinho, sabe? O ursinho carinhoso. Eu sou o corretor bonzinho. Eu não tenho aquela coisa assim de dar a pegada, de dar o fechamento, sabe? Que às vezes precisa, né? Tu precisa ter uma agressividade comercial e eu nunca tive isso. Então, tu tá me dizendo que é o seguinte, eu sou bom de me relacionar com o mercado, eu tenho network, eu tenho contatos, eu tenho relacionamento, eu gero a situação do negócio, mas alguém vai fechar para mim. Exatamente. Que maravilha. E alguém que tem uma certa, como é que eu vou te dizer, influência por volume, né? Porque tu tem muitos negócios de vários corretores, de vários afiliados e os da nossa empresa. Então, tem alguns benefícios. A gente se conecta direto com os diretores ou com os donos das empresas. Então, facilita muito a agilidade na devolutiva. Acho que isso também é uma dor que o corretor tem, que ele fica esperando uma resposta daquela proposta. E cada um na sua, né? Porque tem gente que é muito... Vai muito bem no fechamento, mas não é tão capaz no relacionamento, não sabe se relacionar, não tem paciência. Habilidades diferentes. O nosso mercado, ele é feito de como é que eu digo, de especialidades e potencialidades diferentes. Não existe uma pessoa que é boa em tudo, né? Existem habilidades diferentes. Tem pessoas que são boas em umas coisas, outras não tanto. E essa soma, essa colaboração atraem as pessoas para trabalharem juntas, né? Isso é muito bacana no nosso mercado, né? Tanto numa imobiliária, num hub que nem o teu, tu é atendido como se fosse um cardápio. Eu preciso desse atendimento. Eu preciso daquele atendimento. Tanto para o corretor quanto para o cliente. Mais ou menos aí, mais ou menos isso. É a profissionalização do mercado, né?
Porque é o que a gente falou, são as dores, né? São gaps que a gente foi vendo ao longo dessa caminhada. E, pô, como é que a gente pode tirar isso aqui, minimizar, né? Eu tive uma reunião com uma construtora, até que uma diretora disse para nós: Nossa, vocês não precisam nem dar cashback se vocês resolverem essas questões de ruídos numa negociação, porque uma negociação imobiliária tem muitos ruídos, mas muitas vezes é por conta dessa falta de informação para quem está comprando, para quem está vendendo. Tem que pensar que a pessoa que está ali, ela não é uma profissional da área, ela não tem esse conhecimento. E, às vezes, o corretor também não tem a habilidade naquele ponto específico, ele precisa de um suporte. Não tem a paciência, né? Não tem a paciência. E uma coisa que, para mim, assim, é bom quando você tem duas partes. Um que negocia com quem está vendendo e outro que negocia com quem está comprando. Porque você consegue minimizar esse atrito entre as partes, como se fosse uma espuma ali entre os, né, entre os interessados. O corretor é o marisco entre o mar e o rochedo, né? Eu sempre digo assim, cara, às vezes tem que ter o corretor, não é às vezes, tem que ter uma pessoa que ouve um negócio aqui, leva ali, filtra, negocia. Porque são interesses divergentes, né? O cara que quer vender pelo melhor preço possível. O cara que quer comprar pelo menor preço possível. E aí como é que faz esse diálogo, né? Tem que ter o corretor, tem que ter a Net Homes, tem que ter alguém com habilidade intermediando essa conversa, né? Exatamente. E achando o que é melhor. Hoje as pessoas gostam de se comunicar via um canal, amanhã vai ser outro. E aí, se você não estiver antenado, preparado para se dar conta disso e mudar o teu canal de atendimento, você vai ficar, pô, o que eu faço? Então, essa velocidade que geralmente numa startup, numa empresa mais voltada para o futuro, a gente consegue ter. Oh, eu estou vendo que o cliente está indo para aquele outro lado. Numa empresa muito tradicional, ela diz, está tudo certo, o cliente está indo para o outro lado e eu estou aqui porque é o meu negócio. E a gente consegue fazer essas viradas rapidamente. Então, a gente consegue entender. A gente fechou uma parceria agora com uma grande empresa também no segmento de financiamento e a gente diz, é a nossa empresa, a gente está junto, a gente está totalmente ligado. O atendimento é feito por essa equipe, que é uma equipe que eu falo que é nossa, interna, porque a gente troca todo o tempo para beneficiar o cliente. É muito rápido. Em questão de 40 minutos tem um crédito aprovado. Né? Pode rodar contrato, todo o processo de acompanhamento do financiamento até a entrega do imóvel, tudo de uma maneira ágil. Hoje se faz tudo isso pelo WhatsApp. A grande maioria por WhatsApp. Praticamente tudo se faz por WhatsApp. É impressionante, né? Imagina, há 30 anos atrás, um financiamento imobiliário, a taxa de juros barbada era 12% ao ano. Na minha época que eu comecei. E um financiamento demorava de 90 a 120 dias para sair. Olha que loucura. E aí agora tu aprova pelo WhatsApp. Em questão de... E as pessoas estão mais abertas também. O cliente, o usuário, ele está mais aberto, porque ele quer aquela informação rápida. Então, ao invés de ele passar por uma série de processos até chegar onde ele quer saber quanto que ele pode financiar, quanto que ele pode pagar, como é que se encaixa naquele imóvel, a gente também inverte esse processo. A gente coloca ele para saber o poder de compra dele antes de sair visitando enlouquecidamente. Porque acaba demandando um tempo para o profissional que vai atender e, às vezes, a pessoa ela não está ainda madura para fazer a compra, ela precisa antes ter essa experiência, essa vivência para se colocar no imóvel certo até. Às vezes, ele pode comprar algo melhor do que ele pensaria, ou, às vezes, tem que encurtar um pouco, né? Buscar algo um pouco mais baixo de valor. Tá, então hoje tu tem todas as soluções para comprar e vender imóvel. Mas tem, assim, algum ou alguns principais parceiros desse teu negócio? Quem são? Tu pode dizer para nós? Que tem algum, assim, que tem um destaque, que tem... A gente tem vários parceiros, né? Um parceiro nosso que foi fundamental quando a gente começou para validar o nosso negócio foi o Google. Hoje a gente está sediado em São Paulo, foi a nossa primeira sede, que é o Google for Startups. Então, a gente usa todas as ferramentas do Google, a gente tem todos os canais dentro de uma empresa que é global. Só o Google? que é global, então a gente sabe que tem muito recurso ali para usar ainda, a gente está muito no começo e nos validou muito, foi muito legal. Depois disso, a gente tem todas as construtoras que
abriram as portas e disseram, vamos lá, estamos juntos, então vai ser, não posso falar aqui porque são todas, né? Mas tu conhece, com certeza, a grande maioria no Sul, a gente foi super bem recebido. As imobiliárias, né? A gente tem plataformas de integração, o nosso CRM. Nossa, são muitas empresas. Eu até estava falando esses dias para o meu sócio, né? A gente estava conversando e eu disse que o nosso CRM me disse, nossa, vocês são a empresa que mais tem integrações aqui da nossa empresa. Você sabia disso? Mas e como funciona essa rede de filiados? Como é que funciona isso? A rede de afiliados é direto com a gente. A pessoa vai lá, tem uma aba no nosso site, afiliados, ela vai ler, vai entender como é que funciona a nossa política de remuneração e vai se inscrever. Então, hoje eu tenho afiliados no Rio de Janeiro, tenho afiliados em São Paulo, tenho afiliados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em todos os estados que a gente atua, a gente tem afiliados. E ele pode indicar imóveis de qualquer região. Então, isso é uma coisa muito bacana também. Essa semana, um afiliado novo entrou e disse, nossa, eu nunca tinha visto uma imobiliária que eu estou com uma amiga minha querendo comprar imóvel em São Paulo, mas eu ia deixar ela comprar, porque eu não tenho como indicar, não tenho como trabalhar lá. Eu disse, não, com a gente você pode. Então, o corretor imediatamente já fez a conexão, já fez o link, já mandou para a cliente, ela já está em contato e vai ser atendida por uma outra equipe nossa lá de São Paulo. Tá. Tu começou esse negócio em 2000 e... A gente lançou na pandemia. A gente começou uns 2 anos antes fazer o processo de desenvolvimento de tecnologia. 2019, 2018, por aí. É. Tá, tu começou o negócio em 2018. Uhum. Tu fez um planejamento, colocou metas, objetivos, crescimento. Então, 2018 até agora, acima, muito acima, dentro do esperado. E quais são os próximos passos da Net Homes? Nos próximos 2 anos da Net Homes? Como foi no início? O que tu projetou? Como é que vocês estão hoje? E os próximos 2, 3 anos da Net Homes? Conta para nós. Como é uma plataforma e tem muitos serviços e muitos parceiros e muitas negociações, o que aconteceu? A gente tem velocidades diferentes. Então, em alguns aspectos, a gente superou e muito o nosso planejamento. O fato de estar em 6 estados hoje, para nós, foi uma coisa que a gente não esperava que seria tão rápido. Não esperava. Né? Agora, tem vários outros fatores que a gente ainda está dentro do esperado, alguns abaixo. É difícil dizer porque, Não, sim, mas... no geral, a gente está bem feliz e bem satisfeito com o resultado que a gente está tendo, mas como a gente enxerga que é um ambiente vivo, é um ser vivo a empresa, ela está todo dia mudando. Então, é difícil tu dizer que aquilo ali está bom, né? Pelo menos a gente nunca acha que está bom, a gente está sempre achando que tem coisa melhor para Mas assim, a gente vive hoje um mercado, por incrível que pareça, né? A gente está vivendo um mercado imobiliário maravilhoso, né? Pujante, empresas sólidas, mercado forte, os corretores, um novo perfil de corretor, as empresas fazendo negócio, querendo fazer negócio, investimento, terreno, financiamento. Apesar de todo o cenário adverso, o mercado imobiliário ele está maduro. Ele não só... São Paulo. Não, no Brasil inteiro está acontecendo o negócio. Santa Catarina bombando. Outros estados. Porto Alegre, segmento de alto padrão. O que vocês estão preparando para os próximos anos? Conta para nós em primeira mão para o contrato assinado. Ai, a gente tem tantos planos, tantos projetos. Um só, conta um só. Agora tem um que é legal, que é para as construtoras. É. Mas que está no forno. Logo a gente vai poder falar. Mas é bem específico para as construtoras, porque com todo esse mercado pujante... Tá, tu promete que quando puder sair do forno, tu vai contar em primeira mão aqui no contrato assinado? Vamos, com certeza. Mas a ideia é essa, porque mesmo com todo esse mercado pujante, a gente vê de novo, ainda tem estoques e volumes aí que precisam ser vendidos, precisam ser liberados. Sim. E principalmente, eu acho que a questão do atendimento, fluxo de atendimento, onde o cliente, todos os processos por onde o cliente passa, que esse amadurecimento digital, as pessoas falam, as empresas dizem, nós somos digital, mas quando você vai ver, ela ainda não é. Eu ainda recebo ligação de imobiliária às 9h30 da noite, me ofertando lançamento. E aí? É que o digital é assim, né? É uma legalzice ser digital. Todo mundo quer ser digital.
Mas investir conhecimento, dinheiro, tempo, ferramenta e tecnologia ninguém quer, né? Ah, eu sou digital. Vai ali, bota um anúnciozinho, funciona e acha que é digital. Não é, né? Porque olha tudo que tu falou para nós. Google, Vale do Silício, tu preparou, tu teve maturação, tu estudou. Ah, eu sou de... Não, tem um caminho, né? E nem todo mundo está disposto a seguir, né? Eu acho que é o aprendizado. Que quando tu diz que a tua empresa tá nessa direção, tu tem que te permitir aprender todo dia. Tu não pode achar que tu sabe. Então, acho que esse, para mim, é um ponto que é crucial. Se eu achar que eu sei, acabou. Eu não sei nada. Todo dia vai ter alguma coisa nova. Então, a gente tem uma equipe muito jovem também. Os nossos funcionários são muito jovens, 20 anos. Pois é, fala um pouco da estrutura. Como é que é a tua estrutura, teus colaboradores? Como é, que tamanho, quantas pessoas A são? gente tem uma equipe muito enxuta, mas são estagiários de 20 e poucos anos. A maior parte não é do mercado imobiliário, tá? São de segmento de marketing, outras coisas, porque isso também é uma coisa que eu aprendi. Eu fazia reunião com a agência de marketing, e aí eles iam fazer campanhas, e eu ia fazer uma campanha, ia fazer um teste, e às vezes performava melhor. E a gente dizia, como assim? Será que é a falta de conhecimento que torna a gente audacioso e a gente faz coisas? O que será que é isso, né? Então, a gente começou a vislumbrar isso, que quando tu traz um sangue novo e de outros segmentos, essas pessoas, elas trazem inovação. Isso é inovação também, é trazer uma ideia nova. Então, hoje a nossa estrutura ela é super enxuta, mas a grande parte é home office, mas a gente permite que as pessoas ousem. Eu sempre digo, olha, a gente quer chegar aqui, agora o teu papel é trazer alguns caminhos para a gente chegar aqui. Para essa gurizada de 20 anos. E aí, quando eles voltam com algumas coisas, a gente, nossa, olha que fantástico, olha que surpreendente. Então, se permitir aprender e tirar proveito, aproveitar esse aprendizado dessa galera que está trazendo ideias diferentes. Assim como casar com a experiência, quando tu vai para uma reunião com um diretor de uma construtora, de uma imobiliária super experiente, e que tudo que ele tem de conhecimento ali, se a gente conseguir tornar acessível num meio digital, é Tu sabe, acerto. e tu sabe que é bem interessante isso, né, Renildes? Porque, por exemplo, eu tenho 49 anos de idade, 30 anos de mercado imobiliário. Né? Parece que eu nasci no mercado imobiliário. E eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas do que eu, mais experientes do que eu. Então, eu comecei no mercado com 20 e poucos anos e eu convivia com pessoas que tinham 35, 40, 50 anos, que naquela época tinham 20 anos, 30 anos de mercado. Então, a minha referência sempre foram pessoas mais experientes. Só que agora, que engraçado, né? Agora eu me tornei a pessoa experiente e eu convivo com pessoas mais jovens e pessoas que estão iniciando no mercado. E como é legal isso, né? De tu conseguir transmitir conhecimento, mas ao mesmo tempo absorver a ingenuidade, né, das pessoas que estão começando. Porque a ingenuidade tem aquela coisa pura que te traz uma ideia, uma coisa nova, e é uma coisa que pode até transformar um negócio. Porque tu, pô, eu tenho 30 anos de mercado, eu sei tudo, eu já vivi tudo, nada mais me surpreende. Não, para aí. Daqui a pouco tu chega um moleque de 20 e poucos anos e te dá uma sacada e que te faz enxergar o mesmo assunto com outros olhos, né? E como é bacana isso, né? Como essa juventude que está vindo, esse novo perfil de profissional atuando no mercado imobiliário, porque o nosso mercado, né? Aquela coisa, né? Quando tu crescer, tu quer ser o quê? Corretor de imóvel? Não, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser dentista. Ninguém queria ser corretor de imóveis, né? Hoje não. Hoje o nosso mercado, ele está atraindo pessoas de outras áreas, com outras qualificações, com outra mentalidade.
E o nosso mercado vai ficando cada vez mais enriquecedor, cada vez mais desafiador, né? E a gente tem um mercado aqui, Renildes, muito competitivo. Tanto de incorporadoras, quanto de imobiliárias, quanto de profissionais. E que fazem esse teu negócio da Net Home ser mais fantástico ainda, né? Porque tu simplesmente pegou uma coisa tradicional, mercado imobiliário, uma coisa, né? Caixinha, quadradinha, e aí tu faz um hub, tu cria um negócio novo, tu vai no Vale do Silício, tu estuda, tu faz uma parceria com o Google, tu cria uma rede de relacionamento que une cliente, comprador, incorporador. Deve ser bacana isso, hein? É. Eu até falei no começo, né? Para mim é uma honra estar aqui, né, contigo, porque a gente trabalhou em algum momento ali junto, Sim. tivemos vários negócios fechados, né? E o Eu me quanto lembro que eu recebi uma ligação da Renice, lá vem. Hã? bons negócios, Não, todos eram foram bons, não, bons. mas alguns eram insistentes, né? Não, nunca, tu nunca te dava por vencida, Renildes. Tu é uma pessoa de muita fibra. E eu digo isso, mercado imobiliário é persistência, mais do que talento. A pessoa pode ser muito talentosa, mas se não tem persistência no mercado, ela não vai vingar. A pessoa pode ter poucos talentos, mas se for persistente, vai vingar. É um mercado. E tu, eu me lembro, dizer não para ti era difícil, né? Mas aqui os negócios eles são criados, né? Eu acho que a grande sacada do mercado imobiliário e que também serve para qualquer mercado é que a gente tem que criar as situações, porque elas não são redondinhas, perfeitas, tudo encaixadinho. Não, precisa de um esforço, precisa de um penso por trás, precisa tentar desenhar, criar cenários para ver qual que vai ser o melhor, que vai conseguir encaixar dentro daquilo. Então, tem muitas possibilidades hoje que a gente consegue vislumbrar de uma maneira muito fácil, claro, porque eu já testei lá atrás, já levei não, já levei sim, aprendi, amadureci. Então, para mim, é o que tu disse, assim, é uma honra poder trabalhar e ter essa troca com profissionais experientes que agregam um know-how que não é da noite para o dia, que não é, são 30 anos, não é em 6 meses, e aliar com essa jovialidade, esse entendimento, esse conhecimento do que tem de novo, que pode ajudar a facilitar aquele processo, a simplificar. Para mim, uma coisa que eu, como consumidora de imóvel, eu sempre achava ruim que, nossa, comprar imóvel é trabalhoso. E eu sempre digo para os clientes, não, é muito fácil, é facílimo, só precisa estar bem assessorado. Não. A compra de um imóvel pode ser uma coisa maravilhosa, mas também pode ser a coisa mais desastrosa na vida de uma pessoa. Porque são valores significativos. A grande maioria das pessoas faz um negócio imobiliário na sua vida inteira, né? Talvez 2. Não o investidor que tem muito dinheiro, que compra, investe. O geral. O cara compra um imóvel, às vezes, na vida inteira. E essa experiência ela pode ser maravilhosa, como ela pode ser desastrosa, porque ela pode ser mal assessorada. Porque o cliente, é impressionante, o cliente não conhece. Eu vejo assim, qual é a orientação solar? Às vezes a pessoa compra e não sabe nem se pega sol, se não pega sol, se é bem construído, se não é, se é uma empresa idônea, né? Se tem segurança, tem... Vai comprando assim, na emoção, e aí pode ser uma tragédia. E aí como é importante ter empresas que têm esse penso, né? Essa preocupação em a compra do imóvel ser uma experiência maravilhosa, né? Do início ao fim. Do início ao fim, né? Esse é um valor para nós fundamental. O cliente tem que sair feliz do negócio. E durante o negócio, ele tem que estar tranquilo. Porque quando o cliente não está tranquilo, ele prejudica, às vezes, o negócio. Então, o manter ele informado, manter ele sempre a par de tudo que está acontecendo, dá segurança. E quando tu tem a segurança, dificilmente a pessoa vai se estressar. Deixar os prazos, deixar as informações todas transparentes. Porque, assim como tem pessoas que têm essa, né, não conhecem tudo isso,
pelo menos na nossa empresa, os clientes chegam sabendo muito, porque tu disponibiliza ali muito material e o cliente, quando ele quer comprar, ele vai, ele estuda, ele procura, ele passa na rua, ele olha várias vezes. De certa maneira, ele facilita o nosso trabalho. Mas essa comunicação com o cliente, ela é presencial, ela é digital? Como é que é essa comunicação? Eu estou num processo de compra, eu sou um cliente. Como é que eu sou atendido? O cliente vai escolher. A gente oferece para ele os canais que estão disponíveis ali. Tem clientes que às vezes ligam, que ela fala por telefone. Tá, eu falo com quem? E aí vai falar com um profissional. Vai passar primeiro, tem um filtro, que é o nosso funcionário, o estagiário, faz esse filtro, e aí passa para quem vai atender. Ele é direcionado para alguém que vai atender. Exatamente. Às vezes cai em mim. Início, meio e fim. Isso, daí ele vai passar por todas as etapas. Cada pessoa vai ser fundamental em uma etapa para qualificar aquele trabalho, para ele ter o melhor atendimento. Às vezes, tu pega um imóvel que vai ser apresentado em São Paulo, vou dar um exemplo, tá? Ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre. Eu prefiro que o engenheiro faça a demonstração. O engenheiro, ou o diretor, ou o dono. Nós temos muito isso, eu acho muito legal, que a gente se comprou muito a ideia na Net Homes. Então, os próprios diretores, às vezes, de construtoras menores, dizem, eu vou lá mostrar. E aí, quando você tem um dono vendendo, a segurança com quem ele vai passar as informações para o comprador é praticamente negócio fechado, porque ele conhece a fundo. Ele tem a segurança também de ser o dono daquilo tudo. A gente marca na construtora a reunião, muitas vezes. Quer fazer reunião, quer conhecer, sai do imóvel e vai para a construtora. Esse é o ambiente, esse é o espaço, essa é a pessoa que está te vendendo, essa é a empresa que está te vendendo. Então, você mescla o digital na facilitação do processo com o presencial na segurança. Você traz a segurança. O cliente, quando ele vai comprar, ele sabe com quem ele está falando. A gente passa todas as informações antes. Quem vai fazer o acompanhamento? Às vezes, a própria construtora já faz alguma parte do processo direto com o cliente. É muito caso a caso. Mas é mais ou menos assim que funciona o processo. Mas assim, início, meio e fim. Início e meio. Desde a minha prospecção até a entrega da chave do negócio que eu comprei. Até a entrega técnica. Se o cliente quer, eu quero ter o acompanhamento para visita técnica, porque eu sempre falo, vai com o manualzinho dentro, né, debaixo do braço e olha, tudo está ok. Porque a hora de tu pedir alguma situação ali, a parede está com uma rachadura, tem uma infiltração, é a hora de que tu está fazendo o recebimento. Não recebe, pede para a construtora voltar, ou, enfim, até o final. Até a entrega das chaves, financiamento, tudo. Todo o processo é feito ali dentro. Se ele quiser, inclusive, fazer uma reforma, a gente tem equipe que pode atender arquitetos e pessoal de obra. A gente fechou uma parceria agora também com uma grande rede de lojas de material de construção aqui do Sul. Então, também o cliente pode ter um benefício de comprar através da Net Homes com desconto. Então, que bacana isso. Pode. Um voucher, assim? Na verdade, ele vai fazer a compra e quando ele vincular que ele está indo por conta da Net Homes, ele chegou até a loja com esse contrato de parceria que a gente tem, ele vai ter descontos. Então, ele vai comprar a tinta para fazer a pintura do apartamento, o piso, o porcelanato, acabamento, enfim, tudo. E vai comprar com vantagem. A grande ideia da Net Homes é fazer com que todos os envolvidos no processo do negócio, para se concretizar a compra e venda, a reforma, o imóvel, até a pessoa ir morar no imóvel, que o comprador tenha alguma forma de benefício. Que quem está comprando tenha algum benefício através da Net Homes. Essa que é a nossa ideia. Tá, e a Net Homes hoje, a base dela é Porto Alegre. São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, a gente tem em todos os estados daí, né? Nós temos parceiros em todos os estados. E em breve... A gente está agora querendo amadurecer bem esses lugares onde a gente está. Eu acho que já é de bom tamanho, são mercados grandes, são mercados com muito potencial, com volume muito grande. Então, por enquanto, a gente está... Esse ano vai ser para isso, até o final do ano vai ser para isso. Ano que vem a gente vai ter outros projetos. Reunildes, foi um prazer te receber aqui. Muito bacana a história da Net Homes, a tua trajetória profissional eu acompanho há muito tempo. E muito obrigado por ter participado do contrato assinado. E em breve vamos voltar aqui para contar mais novidades sobre a Net Homes. Muito obrigado. Sensacional de ter aqui. Obrigada eu pelo convite, uma honra, uma satisfação e prazer em compartilhar um pouquinho aí com esse público, né? Que eu imagino, pelo que eu estou vendo, que é um público bem interessado, qualificado, interessante para nós, né? Mas na Net Homes o que vale é contrato assinado também. Contrato assinado digital de preferência, né? Isso aí.
Parabéns, muito obrigado. Obrigada.